Seja muito bem-vindo à série Fale Inglês Fluente. Este é o segundo episódio desta série que tem como objetivo guiar você em uma jornada que vai te levar à fluência em inglês muito mais rápido. Eu sou Margarete Foscarini, professora de inglês, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre aprender e decorar. Como aprender inglês? Como falar inglês fluente estudando ou decorando? Qual a melhor maneira? As pessoas geralmente confundem o sentido de aprender com decorar. Mas me diz uma coisa, você já deve ter dito ou ouvido falar, abre aspas, eu preciso decorar isso para a prova. Mas o que significa decorar? Seria ler e ler várias vezes até conseguir lembrar em algum momento específico. Geralmente quem pensa em decorar para a prova faz isso um dia antes ou até mesmo no dia da prova, não é mesmo? Como funciona isso para você? O que significa decorar para você? O que significa aprender para você? Vamos comigo. Eu entendo que quando a gente apenas decora alguma coisa, a gente cumpre com um objetivo, no caso de uma prova, de conseguir uma nota. Mas se depois da prova a gente nunca mais pensa, racionaliza sobre aquele tema ou assunto, porque a gente já atingiu o objetivo, o que acontece? Enfim, nosso cérebro apaga, deleta. Por quê? Porque o nosso cérebro é exposto a uma gama enorme de informações diariamente. Então, ele filtra e deleta aquilo que nós não ativamos por algum tempo. Porque ele entende que aquilo que não reforçamos, que não ativamos, não é importante para nós. Ele entende que não há necessidade de lembrar de uma informação que não vai ser útil, porque se a gente não usa, aquilo não é útil, ela não é ativada. Então, neste caso, ele deleta essa informação e foca naquilo que para nós faz sentido, naquilo que nós usamos com mais frequência, entendeu? Mas quando realmente assimilamos algo, quando fizemos algo de maneira repetida, nosso cérebro classifica essa informação como importante e cria links com outras informações que já possuímos dentro do nosso cognitivo. Assim, o nosso cérebro desenvolve a capacidade de automatizar as informações. Muitas vezes, pensamos, lembramos, racionalizamos sobre coisas que fizemos no nosso dia a dia por nos deparar com algo que nos remete àquela informação. Às vezes, quando estamos conversando com alguém, lembramos das coisas de forma automática, sem esforço. Isso é aprendizado. E quando falamos de aprendizado em termos de inglês, podemos ter como exemplo pessoas que dizem, abre aspas, quando eu era criança, eu falava alemão, ou quando eu era criança, eu falava italiano, mas hoje eu não sei mais falar. Eu não lembro do vocabulário, eu não lembro das estruturas, eu não lembro de mais nada. Fecha aspas. Por que que isso acontece? Porque a pessoa parou de praticar, a pessoa parou de ativar aquele conhecimento dentro do cérebro. Porque quando a gente para de usar um certo conhecimento, quando a gente para de praticar, nosso cérebro entende que aquilo não é mais uma informação útil e deleta para ter espaço para novas informações. Então, para ter fluência em inglês, é necessário imergir no idioma. É necessário repetir aquele conhecimento. E como posso provar isso? Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre fui apaixonada por conhecimento, sempre amei estudar. E no meu tempo de escola, quando eu era criança, acho que eu tinha em torno de 9, 10 anos, não sei, eu ia para a escola mesmo quando eu poderia estar de férias. Naquele tempo, as avaliações funcionavam da seguinte forma: o aluno precisava ter média 70 para ser aprovado, para passar de ano. E então, quem tinha média 70 no início de dezembro estava de férias. E quem não tinha essa média precisava fazer recuperação, ou seja,
precisava estudar, reforçar aquele conhecimento e fazer uma nova prova para tentar passar de ano. Mas como que eu ia perder 2 semanas de escola, 2 semanas de aprendizado? Nunca. Eu gostava tanto de aprender, eu gostava tanto de ir para a escola, que eu dizia para os meus pais que eu tinha pego recuperação, que eu tinha pegado recuperação, assim eu podia continuar indo para a escola, eu podia continuar aprendendo, e porque eu sempre tive sede de aprendizado. Apesar disso, eu parei de estudar quando eu tinha 11 anos de idade para ajudar meus pais. Eu comecei a trabalhar com 12. E eu retomei meus estudos, eu voltei a estudar depois dos meus 18 anos. E eu lembro que eu tinha 26 anos de idade quando eu fiz o meu primeiro vestibular. Eu fiz o primeiro vestibular para contabilidade e fui aprovada. Só que eu não fiz a minha matrícula. Não cheguei a fazer a matrícula porque na semana que eu iria fazer a minha matrícula, eu fui demitida. Eu perdi meu emprego e eu não tinha como pagar. Meus pais não tinham como pagar para mim. Então, eu decidi dar uma virada na minha vida. Eu comecei a estudar inglês, morei fora. Em 99, eu fiz um segundo vestibular, agora para letras em inglês, e fui novamente aprovada. Aí eu lembro que no primeiro semestre da faculdade foi bastante marcante para mim, porque na época o sistema de avaliação da Unicinos, a universidade onde eu estudava, era dividida em 3 etapas. Tinha o grau A, o grau B e o grau C. Eu não sei se você que está olhando esse vídeo agora se lembra desse sistema, se hoje ainda é o mesmo sistema de avaliação ou não, mas como funcionava? O aluno tinha a prova do grau A, ou o trabalho, e do grau B. Somando as duas e dividindo por 2, o aluno que atingisse a média 7 estava aprovado. E quem não atingia a média 7 deveria fazer o grau C. Poderia tentar estudar, aprender o conteúdo e fazer uma nova prova, onde em uma única prova tinha que tirar no mínimo 70. E eu lembro que a gente tinha uma disciplina que era chamada História do Pensamento Humano. Era sobre filosofia. Era preciso lembrar de datas, de eventos, de história do pensamento humano. E aquilo não me interessava, eu não gostava. E eu lembro que no grau A eu tirei a pior nota da minha vida. Minha média foi abaixo de 50, ou seja, se eu repetisse isso no grau B, eu ia precisar fazer grau C e talvez ia perder, repetir uma cadeira, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, passar os finais de semana todo em casa estudando. Naquele momento, eu não tinha muita escolha. Então, eu tinha que tentar decorar mesmo as datas, os nomes, os conceitos para a prova. Eu lembro que eu me privava de ficar com a minha família, eu me privava de sair com amigos. Eu deixei de me divertir, de viver, digamos assim, porque eu não queria perder aquela cadeira. E passei horas e horas e horas estudando. Então eu fiz a prova do grau B e fiquei surpresa com o resultado. Adivinha? Eu gabaritei a prova do grau B. Foi inesquecível. Eu somando a prova do grau A e do grau B, a minha média ficou em torno de 80, 80 e alguma coisa. E eu não precisei fazer o grau C. Mas tirando 100 na prova, significa que eu aprendi alguma coisa daquele conteúdo? Não. Não significa que eu aprendi. E eu não aprendi porque eu não lembro de nada, porque não fazia sentido para mim. Não era algo que me interessava. Isso não tinha valor, não acrescentava na minha vida. De forma nenhuma isso significava alguma coisa. E então não houve aprendizado, foi apenas decorar para a prova. E depois disso, passou. Consegui meu objetivo de ter a minha média, de não perder o meu semestre, a cadeira que precisava ser feita e pronto. Mas vamos pensar um pouquinho além. Vamos pensar agora no aprendizado de inglês. Como isso funciona? Você sabe
por que que alguns alunos têm fluência mais rápido? Não sei se você já estudou, se você já fez um curso de inglês. Se você já fez um curso de inglês, você vai lembrar que na sua turma sempre tem um ou outro, ou alguns poucos alunos que se destacam, que se desenvolvem mais rápido que os outros, não é? E por que será? Porque aqueles alunos provavelmente colocam em prática com mais frequência, estudam inglês com mais frequência. Eles provavelmente pensam sobre o que aprenderam em aula fora da sala de aula. Provavelmente racionalizam, imaginam aquele conteúdo na vida real. Estudar não significa apenas estar escrevendo, estar com um caderno, estar lendo, estar fazendo atividades de gramática. Estudar também significa pensar, colocar o cérebro para funcionar, ativando o conteúdo visto, para que essa informação se torne realmente aprendizado. Eu lembro que muitas vezes quando eu estudava, quando eu me deitava na cama de noite, me vinham aquelas informações, aquele conteúdo que fazia sentido para mim. E eu ficava imaginando, quando eu estudava inglês, como eu dizia, como eu reproduzia aquele conteúdo em algum contexto que para mim fazia sentido, né? Eu precisava imaginar, por exemplo, quando a gente aprendia sobre nacionalidades, eu me imaginava perguntando, né, de onde você é, qual a sua nacionalidade, e isso se tornava aprendizado, porque eu nunca mais esquecia, eu não precisava reler, eu lembrava deste conteúdo todo, porque eu tinha refletido, porque eu tinha pensado. E é dessa forma que nosso cérebro entende que algo é importante para nós. Quando refletimos sobre o mesmo assunto que nos interessa várias vezes, o cérebro automatiza esse conhecimento, fazendo com que este conhecimento se concretize, se torne aprendizado. E quando nós utilizamos esse conhecimento, isso se torna natural. Usamos, falamos de forma natural. Isso é ter fluência numa língua. Eu sempre falo para os meus alunos que reflitam, que pensem sobre o que nós trabalhamos em sala de aula e que eles devem fazer isso de forma que seja prazeroso para eles. Ou se eles não querem pensar somente naquele conteúdo, existem outras técnicas que podemos utilizar para aprender e reforçar o nosso aprendizado. Por exemplo, ouvir música, assistir séries em inglês, ver filmes, ler em inglês, enfim. Você precisa buscar algo que você realmente goste de fazer. Se você não gosta de assistir séries e filmes em inglês, está tudo bem. Você pode ouvir música. E se você gosta de música, ouvir uma música e ler a letra, prestando atenção no que ela diz, nos ajuda a aprender muita coisa em inglês. Porque ela nos ajuda a entender aquele contexto. Este é um exercício de memorização, de aprendizado. E você pode se aprofundar ainda mais. Se você tem um aplicativo de streaming, quando eu aprendi inglês não existia internet, né? Eu tinha que usar o material didático e decorar, escutando a fita cassete, por exemplo. Mas hoje você tem tudo na internet. Você pode ouvir a música que você gosta e ler a letra dessa música ao mesmo tempo, num aplicativo tipo, esqueci os nomes agora. Oh my goodness. Onde você ouve música? No Spotify, no Deezer, né? A gente pode ouvir e ler a música. Então não é só a melodia que nos atrai, a letra da música também. E ela nos ajuda a fixar, a aprender, a memorizar palavras, estruturas, certo? Eu não sei exatamente se você já escutou alguma música e pensou, eu não entendo, o que será que essa música fala? Se você já ficou curioso sobre o conteúdo daquela música em inglês. Você sabia que você pode ler essa letra, buscar o sentido de algumas palavras, não todas, e você já vai entender todo o conteúdo? Ou, se você prefere toda a tradução, você pode buscar isso pronto na internet. Mas para aprendizado, você precisa refletir, levar em consideração
o seu conhecimento prévio, tentar linkar aquele conteúdo da música com a tua vida. Como isso pode ser usado para o teu dia a dia? Como você usaria aquela estrutura no seu dia a dia, né? Isso vai te ajudar a memorizar inglês, a aprender inglês. Enfim, quando você estuda inglês, quando você entra em contato com a língua inglesa de forma que isso faz sentido para você, se você faz aquilo que você gosta, isso passa a ser prazeroso, isso passa a ter sentido para você. E isso traz aprendizado, isso traz fluência. Vai ser difícil estar em contato com o inglês? Consequentemente, na verdade, não vai ser difícil, vai ser fácil estar em contato com o inglês. E, consequentemente, você vai colocar o inglês na sua rotina, se você ainda não tem o inglês na sua rotina. E você não vai estudar só para fazer uma prova, né? Se você precisa fazer uma prova. Na verdade, eu não faço prova com os meus alunos hoje. Dentro da metodologia que eu trabalho, eu não faço prova. Porque imagina no dia da prova, você tem que estudar, tem que ler, tem que decorar. Ufa, agora eu passei, agora não preciso mais estudar. Isso não é aprendizado. Eu prefiro avaliar o meu aluno aula a aula, atividade por atividade, e proporcionar a ele formas de ele retomar um conteúdo se ele ainda não aprendeu. Tento conhecer meu aluno e fazer com que este conhecimento seja com sentido. Eu sempre falo para os meus alunos que reflitam sobre as coisas que eles gostam de fazer. Ouvir música, assistir séries, ver filmes, ler, enfim. Se você não gosta de assistir séries e filmes em inglês, está tudo bem. Vamos pensar o que você gosta de fazer. Talvez música, você gosta de música? Que tal se você ouvir uma música em inglês e prestar atenção nas palavras dessa música? Tentar entender partes dessa música. Quando você está começando a aprender, ouvindo, entendendo palavras, é o suficiente. Isso já mostra aprendizado. Mas precisamos pensar que é necessário tentar entender uma ou outra palavra no contexto da música. Dessa maneira, você está fazendo um exercício de memorização. Mas você pode ainda se aprofundar nesse conhecimento, se você tem um aplicativo de streaming, que hoje é possível. Você pode ouvir a música que você gosta e ler a letra dessa música ao mesmo tempo, no mesmo momento. Você já fez isso alguma vez? O que acontece se você ouvir e ler? Você vai memorizando palavras. Ah, mas eu não vou entender, você pode dizer assim. Eu não sei o que ela diz. E realmente você não vai saber o que ela diz, porque você está aprendendo uma língua ainda, né? Mas você pode usar um dicionário e começar a buscar o sentido de palavras, começar a construir seu próprio aprendizado, certo? Ou você pode ainda fazer um exercício da seguinte forma: você pode buscar na internet a tradução. O Google tem tudo hoje. A tradução da letra da música que você gosta de ouvir. Então você pode ler a tradução e tentar linkar o que você está lendo em inglês com português. Então, como tem algo em português, como se diz isso em inglês e vice-versa. Usando o dicionário, se você precisar, para confirmar. Eu acho que esta palavra significa isso em português. Use o dicionário se precisar para confirmar, se não está claro ali na música. E às vezes há erro ou às vezes há perspectivas diferentes, porque quando fizemos uma tradução, depende muito do meu conhecimento de mundo. Mas as palavras não têm um único sentido? Não, exatamente. Eu posso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Então, é isso que pode mudar muitas vezes numa tradução. Mas então, voltando ao aprendizado de inglês, fazendo alguma coisa que você gosta de fazer. Se você está escutando a sua música favorita, por exemplo, você está aprendendo, porque você está entendendo o que ela realmente diz e
Aí você pode até pensar, mas eu gostava mais, era da melodia da música, do ritmo da música, porque agora você sabe, além de entender e de gostar da melodia, você pode gostar ou não da letra. Essa música pode passar a não ser mais a sua favorita, né? Porque uma vez que você entende o que ela realmente diz, você pode mudar de ideia ou não, né? Bom, usando esta estratégia para aprender inglês fluente, vai fazendo sentido e vai automatizando o inglês no seu cérebro. Quando algo faz sentido para você, isso vai ajudar você a falar inglês fluente. Vai ser fácil estar em contato com o inglês com frequência. Em consequência, você vai colocar isso na sua rotina e não para fazer uma prova, mas para se apropriar desse conhecimento, para falar inglês fluente. Se você estiver constantemente em contato com o inglês, o cérebro vai assimilar que falar inglês é algo importante para você. E então, ele não vai deletar essas informações. O seu cérebro vai estar tão familiarizado com o inglês que quando você estiver falando inglês, o vocabulário e a estrutura vão estar automatizados dentro da sua memória. Quando você estiver falando inglês, vai parecer que você não pensa para falar, mas você pensa. O nosso cérebro, o nosso pensamento, ele é muito rápido quando nos tornamos fluente. Parece que não pensamos, mas pensamos. Por exemplo, se você começar a falar português agora, que é a sua língua nativa, que é a língua em que você é fluente, você vai perceber que parece que você não pensa, que você não fica procurando as palavras para falar. Mas você consegue manter a fluência no seu português, sem precisar parar e se perguntar: como eu digo isso? Como eu digo aquilo? Qual é a estrutura? Isso é presente, como eu digo, no passado, no futuro. Quando somos fluentes em inglês, isso está automatizado na nossa memória, no nosso cérebro. Para realmente aprender inglês, precisa ser feito de maneira agradável, imergindo no inglês com alegria, com entusiasmo, sabendo dos benefícios que o inglês vai nos trazer. Se você gosta de filmes, coloque um filme em inglês. A legenda em português, podemos trocar às vezes ou não, mas é preciso entender, é preciso ter consciência que quem não tem tempo, quem não tenta entender o inglês, não vai aprender. Mas você precisa estar atento e ter consciência de que não tem que, você não precisa entender cada palavra. Quando você está construindo o aprendizado, você precisa entender a expressar o que você pensa. Você precisa aprender a pensar no contexto como um todo, porque isso vai fazer com que os sons, o vocabulário e as estruturas do inglês vão automatizando no seu cérebro. É importante lembrar que o método de tradução já é um método ultrapassado. Ele funciona. Se você começar a traduzir e ter este hábito de traduzir tudo, você está aprendendo. Só que esse é um aprendizado muito lento. Vai levar muito tempo. Você tem todo esse tempo? Tudo bem. Somos únicos e escolhemos a forma que queremos aprender. Mas se você tem pressa, se você quer falar inglês 10 vezes mais rápido, você vai ouvir e tentar entender de uma forma mais geral. Você lembra de quando a criança começa a aprender uma língua? Você lembra que a criança começa a falar as primeiras palavras por volta dos 2 anos de idade? Você pode falar inglês fluente muito mais rápido que isso, mas você vai precisar usar as técnicas certas e eficazes que te levarão à fluência em inglês. Você precisa fazer com que o inglês entre no seu cérebro de forma que ele automatize e você consiga falar inglês fluente. É assim que precisa ser. Uma forma, uma maneira de você se motivar a usar, a ter o inglês como um hábito na sua vida,
é você começar a pensar nos benefícios que o inglês pode te trazer. O que poderia ser diferente na sua vida hoje se você falasse inglês fluente? Você consegue imaginar? No seu trabalho, o que você estaria fazendo hoje se você falasse inglês fluente? Quanto você estaria ganhando hoje se você fosse fluente em inglês? Vamos fazer um brainstorming. Eu vou listar contigo no mínimo 10 benefícios que quem fala inglês fluente tem comparado com pessoas que não falam inglês. Por exemplo, se você falar inglês fluente, você vai, ser promovido e ter um salário mais alto que você tem hoje. 2, você vai poder viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas e não vai ter problema de comunicação, porque quem fala inglês viaja ao mundo. 3, você vai poder ouvir e entender as suas músicas favoritas, sem estar pesquisando no dicionário cada palavra, sem precisar estar buscando a tradução no Google. 4, você vai poder ver as suas séries favoritas sem legenda, né? 5, você vai poder trabalhar em uma multinacional, porque você vai falar inglês fluente. 6, você vai poder dar aula de inglês e transformar a vida de milhares de pessoas. Já pensou nisso? 7, você vai poder trabalhar de casa e ganhar em dólar. 8, você vai poder cantar as suas músicas favoritas em inglês sem medo de ser julgado ou zoado pelas pessoas pela sua pronúncia. 9, você não perderá mais as oportunidades de estudo ou de emprego por não falar inglês. 10, você fará parte dos 3% de brasileiros que falam inglês fluente, que dominam este idioma. Pensar nestes e outros inúmeros benefícios que falar inglês fluente nos proporcionam, nos motivam e nos inspiram a buscar este conhecimento e, para quem tem, a manter este conhecimento. Esta motivação nos ajuda a manter o foco e mantém nosso cérebro ativo. Eu falo inglês fluente e preciso confessar para vocês que muitas vezes eu nem percebo que estou falando inglês. Isso acontece de maneira tão natural quanto falar português. Porém, eu não cheguei a este nível do nada. Eu comecei a aprender inglês em 96 e desde então eu tenho estado em contato com o inglês diariamente, apesar de viver no Brasil e ter o português como a língua oficial. Eu falo inglês todos os dias com os meus alunos. Eu escuto música em inglês todos os dias. Eu assisto séries e filmes em inglês todo final de semana. Não consigo assistir todos os dias, mas em finais de semana eu faço isso. E eu faço isso não só porque sou professora e quero manter o meu nível de inglês para poder ajudar e transformar a vida de mais e mais pessoas. Eu faço isso porque eu acredito que mantendo a imersão diária no inglês, na língua, de maneira agradável e prazerosa, focando nos benefícios que este conhecimento nos traz, faz com que o inglês se torne automático em nosso cérebro, nos tornando ou nos mantendo fluentes em inglês. Bem, nós já conhecemos muitos dos benefícios que quem fala inglês tem, mas vamos focar agora em um benefício específico destes. Você sabia que quem fala inglês pode ganhar até 83% a mais do que quem não fala inglês, fazendo a mesma coisa, exercendo a mesma função dentro de uma empresa? Isso é real. Segundo a Cato, que é um site brasileiro de classificados de emprego, que foi fundada em 1977 e tem sede em Barueri, no estado de São Paulo, segundo eles, alguém que fala inglês fluente tem a chance de ganhar até 83% a mais do que quem não fala inglês.
E essa diferença pode chegar a 118 a mais, dependendo do cargo que a pessoa ocupa na empresa. Já pensou nisso? Imagina tudo que você faria hoje ganhando 83% a mais no seu salário. Imagina tudo que você poderia fazer com esta renda extra. O que você conseguiria proporcionar para sua família ganhando quase o dobro do que você ganha hoje? Você já imaginou o quanto isso mudaria a sua vida? Então, coloque o inglês na sua vida ainda hoje. Coloque o inglês na sua rotina. Imagine-se falando inglês fluente, vivendo, desfrutando de todos estes benefícios que acabamos de falar, que acabamos de mencionar. E se você entendesse que dá para falar inglês fluente até 10 vezes mais rápido, você toparia entrar em uma jornada rumo à transformação da sua vida? Como você se sente quando você pensa que sua vida seria diferente se você falasse inglês? Você fica chateado, chateada porque não fala inglês? Você às vezes pensa que é tarde para aprender inglês e estar apto a aproveitar as oportunidades que o mundo oferece para quem fala inglês? Eu já me senti assim. Foi quando morei em Maceió. Lá eu trabalhava de garçonete em um quiosque na beira da praia. Eu tinha 25 anos, isso foi em 95. E eu lembro que uma vez eu atendi uma mesa com turistas de várias partes do mundo. Eu me senti muito chateada por não falar inglês, porque eu não entendia o que eles falavam. E foi neste dia que eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Eu aprendi inglês em menos de um ano. E hoje eu sou muito grata por poder transformar a vida de milhares de pessoas com este conhecimento. Se eu, com 26 anos, falei inglês fluente em menos de um ano, significa que você também pode. Você precisa acreditar que é possível. E é possível, eu garanto isso. Para mim foi possível, para você também será. Eu vou compartilhar um segredo com você agora, então. Não desgruda do meu canal, porque em breve eu vou revelar uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Em breve eu vou te apresentar como que você vai fazer para falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Ficou curioso? Então fique ligado, porque além de ter acesso a conteúdo de valor como este, eu vou revelar o passo a passo de como você vai falar inglês fluente 10 vezes mais rápido. Combinado?